A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, do segundo trimestre do ano de 2022, que tem por título Sal da Terra, Luz do Mundo. O texto áureo que se encontra em Mateus 5, 13, 14 nos diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Estamos falando dos cristãos. Os crentes em Jesus, os seguidores de Jesus, que são o sal da terra e também a luz do mundo. A verdade prática, a influência dos cristãos da sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Os verdadeiros seguidores de Cristo. O mundo tem que ver a diferença. O homem, quando se converte ao Evangelho, ele larga aquela vida pecaminosa do passado e passa a seguir ao Senhor, a servir ao Senhor com retidão. O mundo precisa ver essa mudança. Precisa haver uma mudança na vida do homem. Tanto no modo de falar, no modo de agir, no modo de andar, no modo de se comportar, que seja na escola, no trabalho, nas ruas, em casa, todos precisam ver essa diferença de vida. Porque de um homem cheio de pecado, sujo, que fazia aquelas coisas que não agradavam a Deus, hoje é um novo homem, limpo, seguidor do nosso Senhor. Todos precisam ver essa mudança. Deus conta conosco, cristãos, para influenciar o mundo atual. E por isso não podemos deixar de salgá-lo, bem como de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa ouvir que Cristo é o Salvador. E quem Deus vai usar somos nós cristãos, para levar a palavra, para levar o testemunho. O testemunho fala muito. Fala muitas vezes mais do que palavras. E com isso o Evangelho vai sendo pregado. E almas vão se rendendo a Cristo. Não basta denominar-se cristão, não basta ser chamado de cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Vivemos numa sociedade pecaminosa, onde o mal está prevalecendo. Temos que levar a diferença. Temos que ser a diferença. Somos o sal e a luz. Deus nos chamou para isso. Como a luz ilumina e o sal conserva, tempera o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. O sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. O sal não pode aparecer na comida. Quando deparamos com um prato salgado, o sabor daquele alimento se vai. O alimento tem que ser temperado na dosagem certa. O sal tempera, mas não pode aparecer. Essa função simboliza uma vida moderada do cristão, uma vida equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. O cristão, o homem, servo de Deus, não pode se envolver em confusões.
tem que ser o exemplo. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura, para conservar essa carne fora da geladeira. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra no estado de podridão espiritual. É a diferença que o mundo vai notar nos cristãos. A diferença, porque o mundo, ele está numa podridão, estado de uma podridão espiritual. É aí que o cristão entra. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. O mundo tem que notar essa diferença entre o cristão e a pessoa que ainda não aceitou o Senhor, não é um seguidor de Jesus. O crente e o cristão não pode se envolver em atrito, em se envolver em brigas, em confusões. O crente tem que levar o seu exemplo de fé, o seu exemplo de paciência, de perseverança, de amor, de paz ao mundo. Tem que haver essa diferença. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade, ter uma influência boa para a sociedade. A luz é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. A palavra de Deus aos discípulos de Cristo. Observe que ele não diz, vós deveis ser a luz, mas, sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz neste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas ações resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo.
Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo, por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para essa verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Precisamos do Espírito Santo para continuar brilhando nesse mundo, para continuarmos sendo a luz desse mundo. O mundo vendo a diferença, que o mundo espiritualmente está nas trevas. Tá uma cegueira espiritual que não consegue ver que o que pratica é pecado, que o que pratica não agrada a Deus, é desagradável aos olhos do Senhor. Essa é a cegueira espiritual que no mundo há. E o crente, o cristão, é a luz. Tem que levar essa luz. E onde o cristão chega, ele alumia as trevas. O cristão precisa ter bom testemunho, se comportar decentemente, para que o mundo veja a diferença entre ser crente e não ser. Vê a diferença em servir a Deus e o que não serve a Deus. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante, assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. A mensagem que nós vamos pregar tem que sair de dentro de nós. Quando nós pregamos o evangelho já tem que ter transformado a nossa vida. Nós devemos praticar aquilo que nós estamos pregando. E não pregar uma coisa e agir diferente. Porque o mundo está de olho em nós cristãos. Basta uma falha que ele cai matando sobre nós. Qualquer coisa que um cristão faz, que escandaliza, o mundo o acusa. Mas não é um crente? Fulano não é crente? E está fazendo isso? Então o mundo, ele sabe o que é certo e o que é errado. Pratica o erro, mas sabe que é erro. Para eles não estão fazendo errado não. Mas nós cristãos, eles sabem que nós não podemos fazer. Por exemplo, a mentira, né? O mundo fala mentira. É normal para eles falarem mentira. Porém, quando ouvem um cristão falar algum tipo de mentira, eles caem matando. Né? Que sabe que o cristão precisa ser diferente, agir diferente. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está.
Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sob sua palavra. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho, que nós temos conosco. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Estejamos sempre vigilantes no nosso modo de andar, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de ser. Precisamos estar sempre vigilantes. Andar com prudência. Agir com prudência. Porque o mundo está jaz no maligno. Não podemos nos deixar contaminar com a sujeira do mundo. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e terra. Não fomos chamados para ser influenciados com o mundo. Isso está acontecendo com muitos. Em vez do cristão influenciar o mundo que está vindo influenciando o cristão e retornando o cristão para a prática do pecado. Por isso devemos estar sempre vigilantes, sempre em oração, porque o inimigo está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Queremos que a gente caia, saia do caminho do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia na vida de cada um. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Por isso que nós devemos ter uma vida íntegra. Nós vivermos, o que pregamos. Porque quem não vive o que prega, quando for falar do Senhor lá dentro, lá fora, ao mundo, quem ouve não vai levar a sério. Porque a pessoa não dá testemunho. A pessoa fala uma coisa e vive outra. Por isso devemos ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. Dar bom testemunho. Estar vigilantes para não fazermos coisas erradas que venha a escandalizar o Evangelho.
Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Que nós possamos estar sempre vigilantes, né? Dando bons testemunhos. Que o homem precisa do Senhor. Que o mundo está cheio de almas carentes, precisando do Senhor. Precisando ter um encontro com o Senhor. E essa responsabilidade é nossa, de levar o evangelho a essas pessoas. Que seja falando, que seja orando, contribuindo. O nosso dever é fazer a obra. E procuremos estar sempre vigilantes para darmos bons testemunhos, para que nossa palavra todos levam a sério. Quando a gente fala do Senhor, quando a gente fala da grandeza do Evangelho. E assim, almas serem salvas, se renderem ao pés do Senhor, com o nosso testemunho. Fique com Jesus e que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo. Amém.